Entender mais sobre o tema, vamos conversar agora com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, doutora. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutora, como é que a Europa vai reagir a essa pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hein? Pois é, Leandro, existem diversas camadas nesse momento que precisam ser lidas em conjunto para que nós possamos entender tanto o posicionamento da Europa quanto o posicionamento dos Estados Unidos, mais especificamente do Trump. Vamos lá, o primeiro aspecto em relação à Europa, aqui colocando a União Europeia, é que, em contrapartida do que estava ocorrendo até agora, que era quase que uma submissão europeia aos ideais do Trump, uma submissão justamente àquilo que o Trump pressionava a Europa continuava naquela diplomacia tradicional, tentando colocar panos quentes, tentando diálogo. Nesse momento, principalmente de ontem para hoje, ela mudou sua postura, ou seja, houve um entendimento da União Europeia que seria barrado justamente essa perspectiva de acordo que se tinha quando da imposição do tarifaço contra a União Europeia, que era muito benéfico aos Estados Unidos. Então, basicamente, só para a gente entender diretamente, a União Europeia começou a tomar uma postura de soberania, uma postura firme, tal como o Brasil fez e a China fez também. A gente não sabe se isso repercutiu de forma frontal para essa decisão do Trump, de fato, acalmar os ânimos e falar que não vai impor essas tarifas de 10% para aqueles estados que estavam prospectando defender a soberania da Dinamarca em relação à Groenlândia, ou se foi o outro cenário, que é o segundo ponto que a gente tem que analisar. Esse segundo ponto envolve o secretário-geral da OTAN e especialmente a conversa que ele teve com o Donald Trump. Dentro dessa premissa, a gente observa que o Trump falou que chegou a um esboço de negociação, a um esboço de tratado, que pode ser viável para que os Estados Unidos se contenha justamente com essa questão de concessão, e aí a gente não sabe se é concessão militar, se é concessão geoestratégica, se é concessão econômica na perspectiva de terras raras, de parcela do território da Groenlândia para os Estados Unidos. Então, Leandro, eu acho que a gente tem que analisar o que é esse acordo de fato e quais foram os fatores que levaram o Donald Trump a recuar para, inclusive, a gente prospectar como é que vai se dar o aporte de solução da União Europeia, não diria somente da União Europeia, mas de países como, por exemplo, o Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, especialmente Noruega, Finlândia, daqueles estados que estão envoltos também nesse caso de violação, vamos colocar assim, violação frontal de soberania da Dinamarca em território groenlandês. Então, são esses pontos que merecem a nossa análise e nossa cautela a partir de agora, para ver como é que vai se dar o posicionamento europeu. Mas lembrando sempre que a gente já teve uma mudança de direção em relação à diplomacia europeia nessas últimas horas, com essa possibilidade da Europa falar mais duro com o Donald Trump, algo que não estava ocorrendo até agora. Agora, professor, e sobre essa informação que a gente citou agora há pouco do jornal The New York Times, que até agora não houve confirmação dos dois lados, nem da Dinamarca, nem do governo norte-americano, mas a possibilidade de ceder regiões lá da Groenlândia para bases militares norte-americanas? Pois é, Leandro, essa história, né, ou essa informação, ela está um pouco confusa. E não falo aqui que é a mídia, mas sim em relação ao que o Donald Trump pode ter falado, o que o secretário-geral da OTAN pode ter falado. O Trump ele tem muito medo, né, de uma designação que leva a crer que ele só fala e não faz nada. E a gente sabe que houve toda uma movimentação internacional dos Estados Unidos no âmbito da Groenlândia para que ele conseguisse alguma coisa. Por que eu falo que está muito em volta de confusão? Porque os Estados Unidos ele já tem um acordo da década de 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Dinamarca, que possibilita com que os Estados Unidos tenham bases militares na Groenlândia e façam a defesa desse território. Só que hoje os Estados Unidos só tem uma apenas base militar porque ele quer. Não é porque simplesmente a Dinamarca não deixa, é porque ele quer. Né? Se ele quiser aumentar o número de contingente de bases militares, ele pode, por conta desse acordo da década de 50. Se essa informação for confirmada, é justamente para o Trump não parecer que só fala alto e não faz nada, e sim para reestruturar esse acordo da década de 50. Eu acho difícil que seja só isso, Leandro, prospectando aqui um acalmar de ânimos, principalmente do Trump. Eu acho que alguma concessão, alguma compra, alguma negociação, alguma cooperação em termos de exploração de terras raras pode vir também à tona, justamente porque esse é um interesse frontal e central dos Estados Unidos
na aquisição ou na conquista desse território da Groenlândia. Professora, esse é o motivo principal na sua avaliação, é a presença de terras raras lá na Groenlândia, ou o argumento do governo norte-americano sobre a Rússia ou a China, a possibilidade de terem domínio lá, isso também pode pesar no interesse do governo norte-americano? Leandro, essa questão de segurança em relação à Rússia e China, a gente tem que descartar, né? Esse não é o ponto central, porque os Estados Unidos podem fazer essa defesa, então, teoricamente, é quase que uma retroalimentação de um problema que está na Groenlândia, mas que é dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque se a Groenlândia está com perigo, uma área insegura, significa que os Estados Unidos não estão bem efetivando esse tratado que tem com a Dinamarca para a proteção da Groenlândia. Então, acho que esse argumento pode ser descartado. E eu vejo 3 argumentos centrais para o Trump estar preocupado com essa questão do território da Groenlândia. O primeiro argumento repousa justamente em um aspecto subjetivo do Trump. A gente sabe que ele é um showman, que ele gosta de cunhar seu nome na história. E nesse ano, no 4 de julho, os Estados Unidos completam 250 anos da independência. Então, na cabeça do Trump, nada melhor do que conquistar um novo território que venha fincar o seu nome na história dos Estados Unidos e dentre essas conquistas territoriais que, inclusive, ele citou no discurso de Davos. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, com certeza, é a questão das terras raras. Hoje, a Groenlândia, de fato, ela possui, né, a 8ª posição em termos concretos da disponibilidade de terras raras em contexto de mundo. Só que há prospecções que estabelecem que a Groenlândia vai passar para o segundo lugar, né, deixando de ocupar o Brasil essa posição, perdendo para a Groenlândia, se porventura houver um derretimento das geleiras do Ártico, um derretimento das geleiras da Groenlândia. E um terceiro ponto que não pode ser descartado, que também influencia essa posição do Donald Trump, é a questão das rotas estratégicas para o comércio internacional, unindo muito mais fortemente, muito mais facilitadamente o comércio internacional entre os Estados Unidos e a Ásia, né? Acabaria ficando mais barata essa logística de transporte de produtos. Então, são esses 3 pontos que eu acho que encabeçam justamente os interesses dos Estados Unidos. Acho pouco provável, novamente, que seja somente a questão da segurança da Groenlândia. A senhora tocou no ponto aí que me fez lembrar uma fala do Donald Trump. Ele disse que, chegou a dizer que o território deveria ter ficado com os Estados Unidos desde o final, no caso da Segunda Guerra Mundial, e que somente os Estados Unidos garantem a segurança da região. Bate com essa defesa, né, dele no nacionalismo, de conseguir anexar mais um território ao país, né? Agora, professora, a senhora acredita que deve haver um conflito com membros da União Europeia? Eu acho muito pouco provável, Leandro, né? As pessoas acabam se exaltando, principalmente nas análises, nas prospecções, falando em Terceira Guerra Mundial. Eu não acredito na questão do boots on the ground, basicamente aquela guerra tática, o Blitzkrieg, né, a guerra de movimento que a gente teve na Segunda Guerra Mundial, aquela ideia que vem à cabeça quando a gente fala em guerra, né, que é a guerra de campo. Eu acho muito pouco provável, até porque a gente tem potências nuclearmente armadas dentro do contexto europeu, vide França, vide Reino Unido, então seria, né, uma guerra desproporcional em termos de afetação no contexto do mundo. Então eu acho pouco provável, ninguém quer uma guerra de fato, como a gente imagina, mas em contrapartida existe uma ruptura aqui sim, em termos de relacionamento histórico entre Europa Ocidental e principalmente Estados Unidos, né, um mundo que a gente não está acostumado a ver, os Estados Unidos se afastando em termos de diplomacia, em termos de diálogo da União Europeia, dos países europeus mais amplamente considerados. E por último, a gente tem que pensar que talvez aqui, Leandro, nós estejamos entrando na 6ª etapa, na 6ª fase da guerra, que é a guerra psicológica. Essa sim eu vejo possibilidade, que é o Trump deslegitimando o papel da Europa nesse contexto de século XXI, o Trump criticando justamente esses movimentos migratórios que hoje a Europa se encontra envolta, né? O Trump criticando e construindo uma propaganda negativa das decisões tomadas pelos governos europeus e principalmente falando muito mal. E aí ele fala acertadamente em relação à estratégia militar desses estados europeus, que a gente sabe que por muito tempo se desenvolveram os estados do bem-estar social, voltados para o ambiente social, socioeconômico da Europa, a partir justamente de uma proteção militar da OTAN, que veio a ser financiada pela OTAN. Então, talvez uma guerra psicológica, uma guerra de informação, uma guerra híbrida, a gente possa ter.
mas eu acho muito difícil que aquela guerra, como a gente imagina lá a Segunda Guerra Mundial, venha a ocorrer, porque tem potências nuclearmente armadas de ambos os lados. E a situação da Europa também é uma situação bem complicada, né? Porque depende da Rússia para poder conseguir resolver um problema lá na Europa, que é a questão da Ucrânia, enfim. Agora, professora, o que podemos sentir aqui no Brasil, diante dessa pressão de Donald Trump com a Europa, do ponto de vista econômico? Bom, do ponto de vista econômico, Leandro, se essa pergunta fosse me feita na segunda-feira, eu ia falar um avanço do acordo Mercosul versus União Europeia, né? Porque justamente é aquele acordo que foi destravado, mas infelizmente pressões internas, como o caso da França, Bélgica, enfim, Irlanda e Polônia, fizeram com que o acordo fosse travado nesse momento no Parlamento Europeu por 18 meses. Mas o que a gente pode observar é que a gente vai ter cada vez mais a possibilidade de estreitamento de laços com o continente europeu. E não falo aqui somente com a União Europeia, a gente tem que pensar que a gente teve um acordo desenvolvido com países como Suíça, países como Dinamarca, países como principalmente Noruega, que alguns países desses não fazem parte da União Europeia e acabaram firmando tratados com o Brasil. Outro ponto, também estreitamento de laços para uma cooperação técnica, uma cooperação militar, uma cooperação de infraestrutura. Então, buscando-se novos mercados e, principalmente, também angariando vozes em comum em foros multilaterais. O que eu quero dizer com isso? O Trump ele é muito contra esse multilateralismo construído no pós-Segunda Guerra Mundial, instituições e organizações internacionais. A gente vê que a Europa acredita muito nessas instituições, até porque a própria União Europeia vem dessa ideia de institucionalização internacional, e o Brasil, né, também acredita. Então, isso pode unir forças em prol de Organização das Nações Unidas, em prol das regras do comércio internacional e deixar um pouco os Estados Unidos e o Trump isolado. Por último, também abre a possibilidade para que nós tenhamos um diálogo em prol da abertura de novos mercados, como é o caso do Sudeste Asiático. Então, esses movimentos talvez sejam benéficos para aproximar não apenas economicamente os Estados europeus dos países latino-americanos, mas também em termos de objetivos e interesses comuns para além desses territórios. Ok. Professora, muito obrigado, viu, pela disponibilidade ao falar com a gente aqui do SBT News. Seja muito bem-vinda aqui ao SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada, Leandro. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Grande abraço.